Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto de Provérbios, no capítulo 27. Nós vamos fazer a leitura do verso 3 ao verso 6. Provérbios 27, versículo 3 ao 6. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar na projeção. A pedra é pesada e a areia é um fardo. Você já experimentou carregar uma saca de areia nas costas? Pedras nas suas costas? Você nunca vivenciou isso, você não sabe o quanto é penoso fazer isso. É um desgaste enorme. E o versículo diz que a pedra é pesada e a areia é um fardo. Mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. A dor causada por alguém que foi insensato, a ofensa causada por alguém que foi injusto para com você, a dor que isso traz para a vida do ser humano, o texto diz que é mais pesado do que a areia e a pedra. Versículo 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos porque a tua palavra chegou até nós e essa noite, Senhor, eu creio que o teu Espírito tem muito a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos que tu tenhas liberdade para agir entre nós. Faz isso, Pai amado, em nome de Jesus, amém. Nós estamos falando sobre a série A Verdade. E hoje à noite eu quero conversar com vocês sobre a verdade em nossos relacionamentos, cura ofensas sofridas. A verdade em nossos relacionamentos, cura ofensas sofridas. Pensei que nós éramos amigos. Jamais pensei que você fosse capaz de fazer isso comigo. Pensei que você me amava. São afirmações que geralmente nós fazemos quando surge em nossos relacionamentos ofensas que nos fazem sofrer. Eu não sei se você já exclamou algum tipo de afirmação como essa, mas eu já. Em meio ao sofrimento e à dor e à angústia por ofensas sofridas, foram frases que saíram da minha boca. Eu pensei que você me amava. Eu pensei que nós éramos amigos. Eu pensei que você nunca fosse capaz de fazer isso comigo. O sofrimento que está por trás destas palavras pode ofuscar anos de vida a dois, de relacionamentos entre amigos verdadeiros, entre parentes. O sofrimento que há por trás dessas palavras pode ofuscar uma vida de amor construído há anos, de caminhada um ao lado do outro. O sofrimento que há por trás dessas palavras pode ofuscar memórias boas que foram construídas num relacionamento de anos. Todos os bons momentos podem desaparecer na escuridão do sofrimento que há por trás destas palavras. Sofrimentos causados por ofensas. Ofensas que nós, no fundo, nós não merecíamos passar por isso. Mas que se torna uma realidade na nossa vida e nós precisamos encarar essa realidade.
Todo o investimento que você fez naquele relacionamento pode ir por água abaixo. Aquele relacionamento se torna vulnerável. A confiança que foi construída há anos a fio vai ser abalada. O amor começa a ser questionado. Jamais pensaria que você fosse capaz de fazer isso comigo. Talvez você esteja afirmando isso hoje, nesse exato momento, pensando naquela pessoa que te feriu, que te ofendeu e que te machucou. Mas a grande verdade, queridos, é que pessoas ferem pessoas. Em algum momento da nossa caminhada nessa vida, você vai ferir alguém, ou alguém vai te ferir. Nós não estamos isentos. Infelizmente, nós não vamos passar por esta vida sem encarar essa realidade. Por quê? Porque nós somos todos pecadores. Porque somos pecadores, nós somos imperfeitos. O pecado nos mancha. E nós acabamos machucando alguém intencional ou involuntariamente. Porque o pecado que habita em nós nos leva a esse tipo de atitude, de ação. E uma vez feito, queridos, é igual a flecha que é lançada, não volta mais atrás. E aí você vai ter que sair catando os cacos que vão ficando pelo caminho, pelo estrago que aquela ofensa fez na sua vida. A dor da convicção de que você foi ofendido sem merecer, é uma dor que marca a tua alma, a tua vida, que faz aflorar o senso de justiça dentro de você. E você se vê numa condição de que a justiça deve ser feita a todo custo. Custe o que custar, a pessoa que te ofendeu, ela merece pagar na mesma moeda. Custe o que custar, a dor que aquela pessoa te fez, ela vai ter que sofrer também. Esse é o pensamento que invade o nosso coração e a nossa mente, quando nós somos ofendidos por outro. Mas, queridos, a palavra do Senhor diz que ao invés de agirmos buscando a vingança, nós devemos buscar repreender essa pessoa de maneira piedosa. Nós devemos buscar falar a verdade em amor. Provérbios 27, versículo 6, diz: quem fere por amor mostra lealdade. Parece ser uma expressão difícil de se ouvir, mas o que o proverbialista está dizendo é, em outras palavras, aquele que repreende com amor, com graça, mostrando misericórdia, esse está mostrando lealdade. Ao invés de buscar a vingança, de pagar na mesma moeda, a palavra de Deus nos chama à repreensão amorosa, graciosa e misericordiosa. Mas se alguém pecou contra você, e você está ferido por causa de palavras, por causa de traição, de manipulação, e tudo isso te ofendeu, como nós tratamos isso com essa pessoa? Como nós podemos nos mover em direção à reconciliação em meio à dor causada por uma ofensa que nos marcou profundamente? É possível. É possível haver reconciliação em situações como essa, onde nós fomos feridos, magoados, como eu disse,
muitas vezes de forma injusta. Eu acredito, queridos, que mesmo sendo difícil, mas é possível. É possível porque nós acabamos de louvar e cantar que essa reconciliação, esse perdão que surge e que nos move em direção a reatar os laços que foram quebrados, é possível por causa do amor de Deus. E aí nós acabamos de cantar, Ele me ama, e porque Ele me amou primeiro, eu não posso perder tempo com quê? Com ressentimentos, mas aí nós não queremos. Nós queremos ficar remoendo lá na nossa mente, no nosso coração, a dor, o ódio e a decepção que a pessoa fez contra nós. Nós nos tornamos prisioneiros a esses sentimentos ruins. Mas eu quero dizer para você que é possível. Não por nós mesmos. Não. Porque nós somos pecadores. Você não consegue isso sozinho. Eu não consigo isso sozinho. É impossível, queridos. É impossível você buscar reconciliação, perdão com alguém que te ofendeu profundamente, se não for graças ao amor de Deus, agindo em nós e através de nós. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar um conselho para você. Difícil, mas é possível. Ignore a ofensa. Espera aí, agora tu já quer demais, pastor. Ignorar a ofensa. Não é você que está sofrendo. Não foi você que foi traído. Não foi você que foi injuriado. Não foi contra você que levantaram falso julgamento. Não foi contra você que fizeram isso ou aquilo outro. Não foi não, queridos. Não foi contra mim não, porque eu já tenho os meus problemas. Eu já tenho as minhas lutas que eu preciso travar todos os dias. Eu já tenho as minhas ofensas que eu preciso saber ignorá-las se assim for necessário. Em meio à sua dor, em meio à sua decepção, em meio à sua mágoa, confie que Deus está trabalhando em sua vida, em seu relacionamento. Por mais difícil que seja encarar essa realidade, mas acredite, o Senhor está trabalhando nesse relacionamento que foi quebrado, nessa ferida que foi aberta no seu coração. O Senhor usa estes momentos difíceis na nossa vida para trabalhar em nós e através de nós. É difícil receber essa verdade? É, meus irmãos. Mas se nós somos cristãos, se nós temos Deus em nossa vida, o Espírito Santo em nós, nós devemos encarar estas circunstâncias de ofensas com essa visão. Porque se nós encararmos como o mundo manda, nós vamos querer pagar na mesma moeda. Nós vamos querer pagar na mesma altura. E porque nós não conseguimos fazer sozinho isso, nós dependemos da graça de Deus na nossa vida. Salmo capítulo 62, versículo 8. O salmista diz o seguinte: confia nele, ó povo, em todo tempo. Confia em Deus, ó povo, em todo o tempo. Se você precisa restaurar laços que foram quebrados, por causa de ofensas que você sofreu de maneira injusta, e se você reconhece nesse exato momento, nessa noite, que não vai conseguir fazer isso sozinho ou sozinha, então confia em Deus, porque Ele é capaz de fazer isso por nós.
somente Ele, pelo seu amor e a sua graça e a sua misericórdia. Queridos, é agindo dessa forma, é agindo assim que nós demonstramos a glória e a beleza de alguém que consegue ignorar a ofensa sofrida. Não é fácil, mas se agirmos assim, nós estaremos mostrando a glória e a beleza que há por trás deste ato. Provérbios capítulo 29, versículo 11, diz: o tolo dá vazão à sua ira, ele busca a vingança. A Bíblia chama de tolo. Como é difícil receber essa palavra. Como é difícil se encarar como um tolo quando você foi magoado, quando você foi injuriado, quando você foi maltratado por outro. A Bíblia diz como é tolo o que dá vazão à sua ira. Mas o sábio domina-se. O sábio domina a sua ira. O sábio domina a sua raiva. O sábio, se preciso for, ignora a ofensa. Amém? Pode dizer amém assim, com receio, não tem problema não. Eu entendo, não é fácil. Não é fácil. Ignorar uma ofensa, meus queridos, é também enaltecer o Evangelho. Ignorar uma ofensa é enaltecer o poder que existe no Evangelho de Jesus Cristo. É uma resposta amorosa que nós damos a quem nos ofendeu. Ignorar uma ofensa sofrida enaltece o Evangelho de Jesus neste mundo aí fora, tão carente e desprovido de conhecer o poder que há no Evangelho reconciliador e restaurador de relacionamentos. É uma missão difícil de ser encarada por nós? É, meus irmãos. Mas uma vez que você consegue fazer isso, você mostra a este mundo que é possível sim tratar uma ofensa que nos machucou, que nos marcou de uma maneira diferente. Mas não graças a mim e a você, volto a repetir, porque se dependesse de mim, meus irmãos, eu não faria isso. Mas aí a gente se derrama diante do Evangelho de Jesus e Senhor, me ajuda a fazer isso. Foi isso que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, diz: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É nos amando, é nos perdoando, mesmo quando o outro não merece, mas é fazendo isso que nós demonstramos o amor de Deus a este mundo. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Há uma luta interna dentro de nós que pede o contrário. Você sabe disso. Você sabe que o seu ego ferido não vai querer que você ame, perdoe quem te ofendeu. É por isso que eu quero deixar aqui uma advertência.
Ignorar uma ofensa não é uma licença para usar o silêncio como uma arma, ou para abrigar sentimentos maus que voltarão a atacar o relacionamento posteriormente. Porque muitas vezes é assim que nós agimos. Nós silenciamos. E ignorar a ofensa não é você silenciar. Porque se você silencia e não trata, uma hora ou outra, isso vai voltar. Isso vai voltar, e quando volta, meu irmão, volta mais forte ainda. A dor vai apenas se avolumando dentro de si, a amargura, a tristeza. Porque você silenciou, você não tratou. Você não tratou consigo e nem com o outro. E aí eu continuo nessa advertência dizendo que antes é ter uma consciência pura diante de Deus, de que essa dor não está em um nível que precisa ser abandonada. Pelo menos agora. Mas essa dor, ela vai buscar uma resolução. Perdoando. E aqui o perdão, queridos, não é você esquecer o que aconteceu, porque você não vai ter amnésia. Mas uma vez perdoado, você busca verdadeiramente libertação para aquela dor. O perdão, ele traz libertação. É muito melhor, meus irmãos, é muito melhor ganhar o ofensor do que tentar ganhar argumentos. É bem melhor você buscar a reconciliação com quem te ofendeu do que se fazer valer, ganhar nos argumentos, mostrando que você foi ferido de maneira injusta. É uma missão difícil, volto a dizer, é. Sozinho, humanamente falando, é possível? Não, não é. Mas se nós buscarmos o auxílio de Deus, nós conseguimos fazer isso. É possível sim. Com Cristo Jesus, tudo é possível. Em segundo lugar, quando a ofensa não pode ser ignorada. Existem momentos assim. Existem momentos que a ofensa não pode ser ignorada. E aí o que fazer diante disso? Às vezes você não pode simplesmente ignorar a ofensa ou o ofensor. Se o seu primeiro pensamento é: as ofensas precisam ser faladas, ou seja, a dor precisa ser manifesta. Eu preciso externalizar aquilo que está acontecendo comigo. Você precisa avaliar o que está te movendo, não é só simplesmente o seu senso de justiça própria, porque você quer fazer valer a sua justiça, ou se é o Espírito Santo que está te movendo a trabalhar essa ofensa. Porque se o seu objetivo em querer expor, falar da ofensa que você sofreu, for buscar a reconciliação, e essa reconciliação que nasce no amor, aí eu lhe aconselho, vá atrás. Vá atrás de se reconciliar. Vá falar sobre isso com aquela pessoa que te ofendeu. Agora, se for apenas para entrar numa batalha interminável, não vale a pena. Não vale a pena, porque você não vai estar tratando o problema. Você só apenas vai querer fazer valer a sua justiça própria. Essa é a verdade.
Romanos capítulo 12, versículo 19, diz algo muito importante em relação a esse senso de justiça. Eu quero ler com você esse versículo. Romanos capítulo 12, versículo 19. Diz o seguinte: o apóstolo Paulo vai nos dizer: amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se você não consegue ignorar a ofensa sofrida, e se você busca um senso de justiça para a sua vida, então lembre-se que quem vai fazer a justiça para você é Deus. Deixa na mão dele, meu irmão. Deixa na mão do Senhor, porque Ele é o justo juiz. O apóstolo Paulo nos aconselha: nunca procure vingar-se, mas que o Senhor faça isso por você. Porque se você procurar se vingar na mesma moeda, a única coisa que você vai estar fazendo, sabe o que é? É se igualando ao seu ofensor. E você não precisa disso. Nós não precisamos. Porque se nós queremos espelhar o Evangelho de Jesus para este mundo, a nossa ação e a nossa postura tem que ser outra. E é essa a postura de um verdadeiro cristão. Entregar na mão de Deus a vingança necessária. A retribuição que o ofensor vai receber não compete a você, compete a Deus. Repreender é argumentar de modo sincero com o seu próximo. Se você não consegue ignorar a ofensa, repreenda-o de maneira sincera, de maneira amorosa, graciosa. Essa é a postura que nós, como servos de Deus, devemos buscar. Relate a ofensa que você sofreu, mas relate movido com um espírito de bondade, mesmo que a dor surja na sua fala, até mesmo a ira apareça, mas tente controlá-la, para que você mostre ao seu ofensor que você é sim um homem diferente, que você é sim uma mulher diferente. E a diferença está não porque você seja melhor do que ele ou do que ela, mas é porque você é um homem e uma mulher de Deus. Busque tratar a ofensa na esperança de que o seu ofensor se arrependa do pecado e do erro cometido. Ou seja, queridos, busque a reconciliação. É isso que a palavra de Deus nos aconselha. Jesus Cristo, Ele vai muito mais além, e Ele olha para os seus discípulos, e Ele vai então dizer para os seus discípulos: olha, ame, não apenas quem te ama, ame os seus inimigos. Agora, nós não queremos amar o inimigo, porque é mais fácil, é mais cômodo para nós amar quem nos ama. Mas se o parâmetro, o modelo de amor que nós devemos seguir é o amor de Cristo por nós, nós temos que saber perdoar quem nos ofendeu. Terceiro lugar, quando você consegue ignorar a ofensa, e aí supera tudo isso, toda a dor, toda a angústia, com o auxílio de Deus na sua vida,
Ou se você não consegue, então, ignorar a ofensa e você precisa tratar, você precisa falar sobre aquele problema, mas se você busca falar e tratar movido pelo amor também, visando a reconciliação, a terceira lição que isso traz para mim é que através dessas atitudes, a graça de Deus brilha através de nós. Olha que bênção. Quando era para ser a raiva, o ódio, a vingança, a dor, a amargura, o sofrimento, quando era para ser tudo isso, que era para brilhar através de nós, afinal de contas nós fomos ofendidos, nós fomos magoados, nós fomos traídos. Quando todos esses sentimentos que era para aflorar e brilhar através de nós, você consegue suplantar isso graças ao amor de Deus que te alcançou e você reconhece esse amor na sua vida, então o que vai brilhar através de você é a graça de Deus, não é o ódio, não é a ira e nem o sentimento de vingança. Agora é só Deus que faz isso. Aí, meu irmão, você precisa dobrar o seu joelho. Aí você precisa clamar: Senhor, misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor, porque a vontade que eu tenho agora é de esganar. Misericórdia, Senhor, porque a vontade que eu tenho agora, Senhor, é fazer pior do que ele fez comigo ou que ela fez comigo. Mas aí você dobra os joelhos e diz: Senhor, misericórdia de mim. Porque você precisa se reconhecer como pecador. Sabe, queridos, a mesma ofensa que você recebeu é a mesma que você seria capaz de fazer também. Porque essa é a nossa condição. Nós somos pecadores. Mas se você então encara e tenta ignorar essa ofensa o quanto você puder, e se você procura tratá-la de maneira correta, com sabedoria, com amor, buscando a reconciliação, buscando a repreensão através da brandura, da bondade, tentando perdoar quem te ofendeu, a graça de Deus vai fluir através da sua vida. E o ofensor, ele vai se sentir tão envergonhado diante de uma atitude tão graciosa como essa, porque a graça de Deus, queridos, ela aponta e tira as máscaras do pecado, nosso e do outro. Ela tira a nossa máscara porque vai nos mostrar o quanto nós somos incapazes de perdoar de verdade. É verdade, essa é a verdade. Quando a ofensa marca o nosso coração de uma maneira tão profunda, todas as convicções que você trazia consigo a respeito do que é amor, perdão, justiça, é colocada em xeque. Meus irmãos. E aí, as máscaras caem. Porque você olha para si e diz: meu Deus, eu não vou conseguir perdoar. Eu não vou querer reconciliação. E o outro vai olhar para si e vai dizer: meu Deus, eu fui capaz de fazer isso contra o meu melhor amigo. Senhor, eu fui capaz de fazer isso contra o meu irmão. Pai, eu fui capaz de fazer isso contra a minha esposa, contra o meu marido, contra os meus filhos. Porque a graça nos constrange e mostra quem nós somos. E nós somos pecadores. Cristo vai nos ensinar no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Dar a própria vida
em favor de alguém que nos machucou. Olha que Jesus está falando isso para os seus discípulos, e estes mesmos discípulos, logo em seguida, iria traí-lo, iria abandoná-lo, iria deixá-lo sozinho. Mas ele olha para esses discípulos e diz: olha, não existe amor maior do que esse. Alguém dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Sabe, queridos, Cristo na cruz, quando ele estava ali agonizando, ele olha para aquelas pessoas e ele poderia, no seu senso de justiça, se sentir injustiçado, traído, e ele foi. Abandonado, e ele foi. Humilhado, e ele foi. Ele poderia ter olhado para todas essas circunstâncias que estavam envolvidas naquele momento da crucificação. Ele poderia ter olhado para os céus e ter dito: Pai, manda fogo e mata todo mundo aqui agora, porque eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo ferido, humilhado de maneira injusta. Mas não foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus olha para aquela multidão, pregado naquela cruz, e diz o quê? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ah, irmãos, como é difícil isso. Como é difícil você olhar para quem te feriu e dizer: Pai, perdoa. Perdoa, porque ele não sabe o que fez comigo. Perdoa, Senhor, porque ela não sabe a dor que ela causou no meu coração. Mas se Jesus fez isso, queridos, é o que Ele espera de mim e de você. E a reconciliação só é possível assim. Se não for dessa forma, nós não vamos conseguir. Relacionamentos restaurados são um testemunho para este mundo. Relacionamentos restaurados são testemunhos vivos para este mundo. Para mostrar a esta sociedade que diz: não é possível perdoar. Dessa forma aí que você está dizendo, não é possível. Queridos, é possível. Graças a Jesus, tudo é possível. Em Cristo nós podemos manifestar o amor genuíno e verdadeiro uns para com os outros. Mas somente em Cristo. Para concluir, quero dizer para você que se você foi ferido por alguém, derrame o seu coração agora diante de Deus, através de orações e súplicas que vão pedir a Deus por perdão, por reconciliação, não por vingança ou por ódio, mas derrame o seu coração diante de Deus, suplicando: Senhor, enche o meu coração de perdão, enche o meu coração de reconciliação e amor, meu Deus. Salmo 62, versículo 8, o salmista vai dizer o seguinte: derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Se você não consegue perdoar, se você está plenamente consciente da sua incapacidade de se reconciliar com aquela pessoa que te ofendeu, o que a palavra do Senhor nos aconselha é: derrame diante do Senhor o seu coração e peça a Ele essa capacidade.
E assim, meus queridos, faça a seguinte oração. Em primeiro lugar, ore para que Deus sonde o seu coração. Veja por que você não está conseguindo perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Peça ao Senhor que sonde o seu coração ferido, de maneira que você possa realmente entender: será que eu não estou exagerando nesse sentimento? Será que a dor e a revolta que eu trago no meu coração contra aquela pessoa, não é porque aquela pessoa, em algum momento, expôs também o meu pecado e eu não quero reconhecer isso? Peça a Deus que sonde o seu coração, para você entender por que tamanho aborrecimento, por que tamanha amargura, ódio no seu coração. Peça a Deus que sonde esse seu coração ferido. Segundo, ore pela graça de pensar sobre o que é, em primeiro lugar, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor em você mesmo e em seu amigo. Ou, em outras palavras, no seu ofensor. Porque quando alguém nos ofende, meus irmãos, aquele ofensor, ele ganha uma nova personificação. O ofensor, ele se torna a ofensa em pessoa. Você olha para o seu ofensor e só enxerga nele e nela a ofensa que ele te fez. Mas no fundo, ele não é aquilo. No fundo, ela não é a ofensa. Então, meus irmãos, nós precisamos orar e pedir a Deus: Senhor, me faz enxergar o que é verdadeiro, me faz enxergar nessa pessoa que me ofendeu o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. É possível sim, Senhor, ainda nesse relacionamento, o Teu nome ser glorificado através da minha vida e da vida dessa pessoa. É possível, eu creio, então faz isso, Deus. Você precisa orar, eu preciso orar nesse sentido. Terceiro, ore por discernimento. Deus quer que você ignore ou que você lide com a ofensa? Eu não sei. São duas opções. Peça ao Espírito Santo que traga para você o discernimento necessário para tratar a ofensa e o ofensor. Ignorar ou confrontar em amor? O Espírito Santo há de te revelar. Em quarto, se você precisar lidar com a ofensa, ore para que seja sincero e gracioso com seu ofensor sobre a forma como você foi ferido. E ore para que o seu ofensor responda com humildade. Ore por isso. Quinto, ore para que você ame o seu ofensor em todos os momentos, mesmo nos difíceis. E para que vocês possam viver em harmonia um com o outro. Outro grande desafio. Outro grande desafio. São 5 motivos de oração que eu deixo para você refletir e praticar. Por fim, último conselho que eu deixo para você. Não seja um ressuscitador de ofensas. Não seja um ressuscitador de ofensas. Se o seu ofensor se humilhou, se ele pediu perdão, e se você perdoou,
não ressuscite a ofensa sofrida. Deixe essa ofensa no lugar onde ela precisa ficar, que é no passado. Deixa lá, meu irmão. Você não precisa ficar mais sofrendo por isso, não. E você não precisa mais fazer o seu ofensor sofrer também. Principalmente, meus irmãos, se for alguém que convive com você diariamente. Para que ressuscitar ofensa? Para quê? É difícil? É, meus irmãos. Não é fácil. Porque Satanás, ele sabe que aquela ofensa te feriu. Satanás, ele vai ficar, olha, enchendo a tua mente e o teu coração. Rapaz, como é que você consegue? Como é que você consegue perdoar? Olha o que foi que ela fez contigo. Olha o que foi que ele fez com você. Você foi humilhado. A tua honra foi jogada no lixo. É isso, irmãos. É essa luta interior que você vai travar todo dia. Mas você não precisa lutar sozinho, não. A graça de Deus vai nos auxiliar, se assim você quiser. E aí o apóstolo Paulo, para encerrar, eu encerro com essas palavras dele, que estão em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, meu amigo, minha amiga, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e aí aqui eu vou colocar minhas palavras. Mas uma coisa eu faço diante das ofensas que eu recebi. Mas uma coisa eu faço diante da dor que eu sofri. Mas uma coisa eu faço diante do desejo de vingança que brota no meu coração. Mas uma coisa eu faço diante da amargura e do sofrimento. O que o apóstolo Paulo nos aconselha? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu deixo no passado, eu abro mão para verdadeiramente ser livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você e espero que você também ore por mim, porque eu sou tão humano quanto você. Não é fácil pregar isso não, irmãos. Não é fácil. Mas se você que foi magoado profundamente na alma, foi ofendido de maneira injusta, mas que sabe que precisa então perdoar, se reconciliar, mas que não tem conseguido fazer isso sozinho, eu quero convidar você a colocar-se de pé e nós queremos orar por você. Nós vamos orar juntos. Eu orando com você e você orando comigo. Eu quero convidar o Ministério Louvor a vir aqui à frente. Nós vamos louvar ao Senhor com aquele cântico Me Ama, depois que nós orarmos. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos, não olhe para mim não. Não olhe para mim. Você já olhou muito tempo para mim, já passou aqui quase 40 minutos olhando para mim. Agora eu quero que você olhe para Cristo. Olhe para Cristo nesse exato momento. Olhe para Cristo, crucificado naquela cruz.
naquele exato momento em que ele está ali agonizando, no seu sofrimento, na sua angústia, depois de ter sido abandonado, depois de ter sido traído, humilhado profundamente por todos que estavam ali. Olhe para Cristo crucificado naquela cruz, nesse exato momento. Olhe para Ele, dizendo estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha para Cristo agora e pede a Ele que dê condições a você de também liberar perdão. Senhor, faz isso em nome de Jesus. Oh Deus, faz isso em nome de Jesus. Sozinhos nós não vamos conseguir, Senhor. Cura nosso coração ferido e abatido. Traz agora, Senhor, libertação a estas vidas que estão aqui, Senhor, que estão aprisionadas ainda, Senhor Deus, a dor, a angústia, a sofrimento, a ódio, a desejo de vingança, que seja agora lançado por terra em nome de Jesus. Que a libertação chegue na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. E se você crê, diga amém.